Olá, sejam bem-vindas ao programa Aprendendo com a Lu. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu entrarei ao vivo para estar conversando com vocês sobre equilíbrio emocional, espiritualidade, autoconhecimento. Sou a Luciana Souza, psicóloga, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Não consigo ser corajosa. Bom, por que você não consegue ser corajosa? Na Bíblia existe um versículo que está em Josué 1:9 que nos orienta, nos instrui a sermos corajosas e fortes. Deus nos ensina através deste versículo a nós sermos corajosas, a nós sermos fortes, a não desanimarmos, não termos medo, porque Ele está conosco. Ele vai conosco aonde quer que nós formos. E é um versículo muito poderoso para quem realmente confia em Deus, para quem realmente confia no poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas existe alguns momentos nas nossas vidas aonde a gente se sente realmente sem coragem, sem força, com medo. Existem mulheres, com certeza, que não conseguem enfrentar as dificuldades, os problemas, os desafios, as mudanças, por falta de coragem. Não sei se esse é o seu caso, de você que está me ouvindo. Não sei se esse é o seu caso, ou se você já passou por isso. Eu já passei por isso, eu já tive muitos momentos de medo, de fraqueza, de falta de coragem. E isso, de certa forma, acontece em quase todas as pessoas, em quase todas as mulheres, ou até vamos dizer em todas. Existe uma diferença quando você realmente passa por isso, que é realmente você ter fé. A fé vai com certeza te ajudar a ter segurança, a ter confiança, a enfrentar tudo que venha ocorrer na sua vida em relação ao medo, às coisas novas, às mudanças, os desafios. Então, a fé é a base para que você tenha coragem e para que você tenha força. O medo, ele faz bem para as nossas vidas, porque o medo, é uma autodefesa que nós temos que ter. E o medo vem exatamente para que a gente venha alcançar e ter essas defesas, venha nos impedir dos riscos que muitas vezes nós estamos correndo ou que vamos correr, mas ele não pode controlar as nossas vidas. O medo, ele não pode controlar as nossas vidas. Nós precisamos controlar este medo, que faz parte de todas as pessoas. E como nós controlamos isso? Como nós controlamos esse medo? É justamente tendo coragem para enfrentá-lo. E nós vamos desenvolver essa característica se nós tivermos fé. A fé é a base para que a gente venha ter coragem e venha ter força para enfrentar tudo que nós precisamos enfrentar. E nós, mulheres, nós precisamos desta base. Nós precisamos desta coragem para enfrentar os desafios. Quantas pessoas, quantas mulheres fogem de desafios, de mudanças, de coisas que vão ser boas para a vida delas? E quantas vezes elas fogem disso tudo por não ter condição psicológica para enfrentar
essas coisas novas. E nós precisamos ter essa coragem, ter essa força. Porque a vida ela traz pra gente desafios, a vida traz pra gente situações difíceis, aonde nós vamos precisar enfrentar, onde nós vamos precisar ter força, ter coragem. E quando nós temos essas características, por mais difíceis que sejam algumas situações e alguns desafios, nós vamos conseguir enfrentá-los. E é importante que a gente tenha isso, que a gente busque isso no nosso dia a dia. E eu quero motivar vocês a isso, a vocês estar sendo mulheres com coragem e com força, que vocês sejam mulheres corajosas e mulheres fortes, diante de qualquer desafio que vocês venham enfrentar. Nós temos muitas coisas, muitos desafios, muitas situações. A vida nos traz isso. O dia a dia nos traz isso. E muitas vezes nós nos acomodamos. Nós ficamos na nossa zona de conforto, não é mesmo? E não queremos mudar, não queremos enfrentar por medo, por falta de coragem. E aí a gente continua ali, naquele acomodismo, naquela zona de conforto. Deus não quer isso de nós. Ele, quando Ele traz desafios para nós e quando a gente acredita que tudo vem de Deus, que as coisas ocorrem, né, para o bem daqueles que acreditam, que têm fé, e vem tantas coisas boas que muitas vezes nós estamos querendo, nós estamos desejando, mas por falta dessa coragem a gente acaba ficando acomodadas. E Deus não quer isso da gente, Ele quer que nós enfrentamos as situações difíceis, por mais que a gente tenha medo. E o medo, como eu disse, ele é natural, né? Ele é natural, ele não pode controlar a nossa vida, mas ele é natural. Quando nós vamos realizar alguma coisa, agora mesmo quando eu estou aqui falando com vocês, né? Aquele friozinho na barriga vem, né? Existe um medo que vem natural, mas a gente não pode deixar que este medo venha nos impedir. Eu sinto frio na barriga, eu sinto muitas vezes aquele medo de entrar ao vivo, por exemplo, para falar com vocês, mas isso não vai fazer com que eu não faça isso, né? Isso não vai fazer com que eu não entre ao vivo, que eu não traga uma palavra para vocês. Mas na maioria das vezes, em tudo que a gente vai fazer, e pessoas que são preparadas, pessoas que conseguem, que falam em público, pessoas que dão palestras, e diversas pessoas experientes, muitas vezes, e na maior parte das vezes, eles mesmos falam sobre isso, deste medo, mesmo eles tendo toda a experiência que eles têm. Mas esse medo jamais impede eles de fazer o que eles têm que fazer. E nós precisamos disso no nosso dia a dia, desenvolver essa capacidade no nosso dia a dia, enfrentar as situações difíceis. E não é fácil, né? Principalmente uma situação que envolve sofrimento, que envolve dor. Mas nós precisamos ter coragem para enfrentar, seja qualquer tipo de problema, qualquer dificuldade, qualquer desafio, qualquer mudança que você tenha que enfrentar ou que você está enfrentando ou que você, né, está buscando fazer, que é algo novo, são mudanças, desafios novos, projetos novos. Quantas pessoas deixam de realizar projetos novos, desejos que ficam ali, né, latentes dentro delas, porque não consegue ter esta coragem. E é importante que a gente venha ter isso. Por isso eu quero motivá-las a ter coragem, a enfrentar os desafios de vocês, a buscar ajuda, né, se é algo que acaba controlando a vida de vocês,
que é o medo, que é a falta de coragem. E como eu já falei ali no início, a base disso é a fé. Nós precisamos ter fé. E este próprio versículo que eu citei para vocês, que está em Josué 1:9, ele é um versículo muito poderoso, porque ele traz justamente a instrução de Deus para Josué ali naquela época, e essas palavras, elas vêm de encontro a nós hoje, não é mesmo? Nos instruindo, nos ensinando a ter coragem, a ter força, a não ter medo, a não desanimar diante das situações, dos desafios, das coisas novas que nós tenhamos que passar. E o acomodismo é uma coisa que nos impede. E muitas vezes o acomodismo é justamente porque a pessoa tem medo. Então, coloque a sua fé em prática. Seja uma mulher corajosa, seja uma mulher forte, seja uma mulher que luta pelas suas conquistas, que luta pelos seus projetos, pelos seus desafios, pelos seus desejos. Não deixe jamais que o medo venha impedi-las de realizar aquilo que vocês tanto desejam fazer. E eu vejo tantas pessoas que ficam frustradas porque não conseguem enfrentar desafios novos, mudanças de emprego, mudanças de cidade, porque não tem coragem para isso. Quantas pessoas muitas vezes elas têm um desejo e até vem oportunidade para elas de mudar muitas vezes de estado, de cidade, para ter um trabalho melhor e tantas outras oportunidades, né, melhores que surgem, e por medo de enfrentar essas mudanças, de sair ali daquela zona de conforto, elas acabam não indo, não avançando, não indo em busca a esse melhor. E quando a gente tem essa fé, a gente pode até sentir, como eu disse, a gente vai sentir. A gente não sabe, a gente cria expectativa diante das coisas novas e muitas vezes a gente pode ser frustradas, né? Mas a gente precisa arriscar. E a coragem e a força nos faz arriscar, nos faz tentar. E eu já vi bastante pessoas frustradas porque elas desejam as coisas, mas não tentam, porque tem medo de que não vai dar certo, do que as coisas vão fugir do controle. Mas nós mulheres, nós precisamos ter essa coragem, ter essa força, enfrentar sim as coisas, os desafios que vêm até a gente. E principalmente se são desafios que vai te fazer crescer, que vai te fazer mudar, que vai te fazer ser melhor, que vai melhorar a sua vida. E a fé vai te fazer ser assim. A fé em Deus vai te fazer ter coragem e ter força e ser forte, né? Como é difícil quando a gente passa por um problema que traz dor e sofrimento, não é mesmo? A gente precisa ser forte para enfrentar. E a fé vai te fazer ser essa mulher forte e corajosa. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar os desafios, não tenha medo de enfrentar as coisas boas que Deus traz até você, para você fazer. Quantas pessoas têm medo de fazer parte de um ministério, por exemplo, na igreja, por medo do que as pessoas vão pensar, né, por achar que não é capaz. E aí fica sempre ali, acomodadas, fica sempre da mesma forma. Então, não tenha medo. Seja uma mulher de coragem, seja uma mulher que enfrenta os desafios, que vai atrás de desafios, que sai do acomodismo, que sai dessa zona de conforto e vai em busca
das coisas boas que Deus tem para você. Este versículo de Josué, ele traz justamente que Deus, ele está com a gente aonde a gente for ou o que a gente estiver fazendo. E essa força, essa coragem vai nos acompanhar todos os dias para enfrentarmos qualquer situação, qualquer desafio que venha à nossa direção. Então, que você seja essa mulher corajosa, que você não tenha medo de lutar pelas suas coisas, de conquistar os seus objetivos, por ser quem você por não ficar pensando no que as pessoas vão pensar de você, não é mesmo? E que você venha ter esse passo de fé e ter coragem para enfrentar todas as situações da sua vida, certo? Deus, ele quer isso de mim, quer isso de você. Quer que nós sejamos mulheres assim. E nós precisamos ser mulheres assim. Nós precisamos ser mulheres fortes e corajosas. Não podemos correr dos desafios. Não podemos ser mulheres que não lutam pelas nossas conquistas, por aquilo que nós tanto desejamos. A vida, né, ela é curta. A gente nunca sabe, não é mesmo? O nosso dia de amanhã, a gente nunca sabe o tempo de vida que nós temos. Então, enquanto nós estamos vivendo e que nós temos essa fé, nós precisamos ser fortes e corajosos. Deus quer isso de nós e Ele quer usar as nossas vidas para que a gente seja forte e corajosa na vida de outras pessoas também. Ele não quer que a gente venha ter essas características somente para nós, mas que a gente venha ser forte e corajosa para ajudar, para incentivar, para ensinar outras pessoas. E fazer o nosso papel de mulher nesta terra. E nós temos toda esta capacidade, porque Deus, ele nos dá isso. Deus nos ensina isso. Então, nós precisamos pegar essas características com todas as nossas forças e sermos essas mulheres que não desanimam. Ser essas mulheres que enfrentam as situações difíceis. E mais uma vez eu vou te dizer que a fé em Deus é a base para que você tenha coragem e para que você seja forte e para que você não desanime. Porque muitas coisas realmente pode sim contribuir para que a gente desanime, para que a gente não tenha força para continuar, para que a gente não consiga ter mais esta coragem. Mas a fé em Deus é que vai te levantar e te fazer a seguir em frente. Como eu disse, existem muitas situações difíceis que a gente enfrenta, de dor, de sofrimento. Mas quando nós temos a nossa base, o nosso alicerce firme, nós conseguimos, com certeza, erguer as nossas cabeças e continuar focadas. E nós precisamos, para o dia a dia que nós estamos vivendo hoje, por tantos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós precisamos de coragem e de força. Se nós não tivermos, se nós não formos mulheres fortes e corajosas, realmente nós não vamos conseguir passar por tantas coisas com alegria, com sabedoria e com ânimo. Então nós precisamos, através da fé em Deus, buscar cada vez mais essa característica de força e de coragem. Não desanime, não tenha medo. Enfrente os medos, enfrente as situações difíceis, crendo que Deus está contigo aonde você estiver,
e no que você estiver passando, Deus está com você. E Ele derrama sobre as nossas vidas todos os dias essa força, essa coragem para a gente continuar. Se não for assim, nós não conseguimos continuar focadas no alvo, no caminho, porque as situações difíceis do dia a dia, ela nos leva a não sermos mulheres corajosas e fortes. E existem muitas coisas difíceis que a gente enfrenta ou que a gente convive no nosso dia a dia, que traz o desânimo, que traz o medo até de continuar, não é mesmo? Mas, assim como Deus instruiu Josué na sua palavra, Ele fala comigo e com você hoje, que a gente tem que permanecer firme, que a gente precisa persistir, perseverar, porque existem muitas coisas que realmente vêm, né, tirar de nós, querer ou tentar tirar da gente essa coragem, essa força. Mas quando você tem fé, você ergue a sua cabeça, você busca se fortalecer em Deus e Ele vai te ajudar. Aonde você estiver e no que você estiver enfrentando. E não tenha medo dos desafios, das coisas novas que vêm até você. Peça sabedoria para Deus, com certeza, através de oração, para que Deus venha também mostrar se é algo da vontade dEle, não é mesmo? E em frente, e vai em busca, e vai em frente. Não tenha medo, não se sinta fracassada, mas tente. E o importante é que mesmo que você tentou e aquilo não deu certo, não deixe que isso venha te desanimar. Pode até te desanimar por um instante, por um momento, porque a gente fica frustrada diante das coisas que não ocorrem do jeito que a gente gostaria. Mas a gente não pode deixar que as frustrações também nos parem, não é mesmo? A gente tem que seguir sempre em frente. Erguer a cabeça e seguir sempre em frente, sabendo que, e entendendo e tendo essa confiança de que Deus está com a gente. Então, mesmo que as coisas muitas vezes não ocorrem do jeito que você quer, continue, permaneça nesta fé, que Deus ele vai renovar sua força e a sua coragem para que você venha continuar. Então, não deixe que realmente o medo te bloqueie e que não deixe você avançar para as coisas que Deus tem para você e para as coisas que você deseja em todas as áreas da sua vida, não é mesmo? Construir famílias, novos trabalhos, novos estudos e várias outras coisas de reconstrução. Não tenha medo de reconstruir coisas que talvez você perdeu, que talvez você, enfim, hoje não tem da forma como você gostaria. Mas não tenha medo de recomeçar. Não deixe que os traumas também venham te impedir de ter essa coragem, de ter essa força para recomeçar. Deus sempre tem algo novo para gente. Deus sempre tem um recomeço para gente. E você, quando crê, quando tem essa fé, você vai enfrentar este recomeço. Você vai conseguir recomeçar. Você vai conseguir reconstruir algo que de repente foi desconstruído na sua vida. E você só vai conseguir fazer isso se você for uma mulher corajosa e forte. E se você tiver isso como base da fé que Deus colocou na sua vida, no seu coração. Ok? Que Deus possa abençoar cada uma que entrou, cada uma que está me ouvindo, né? A Jéssica, a Alessandra, a Tiana, Verônica, Adriana, Lúcia. Que Deus possa abençoar o coração de vocês, que Deus possa estar fazendo
de vocês, mulheres fortes, mulheres corajosas. Eu vi que a Elielza também entrou. E que Deus possa estar todos os dias fortalecendo a vida de vocês, com coragem e com essa força que nós precisamos no nosso dia a dia para vivermos, para irmos em frente, para lutarmos, para conquistar. Nós, mulheres, precisamos de coragem e de fé. Nós precisamos disso, de coragem e de força. E desta fé que Deus coloca sobre nós, que vai ser o alicerce para que a gente venha ser mulheres que enfrentam as situações, seja elas qual forem. Situações boas e situações ruins também. Que a gente não venha ter medo diante das situações do mundo, das nossas vidas, do nosso dia a dia, que são muitas coisas que nós enfrentamos, que a gente vive, que a gente convive, que a gente escuta, que a gente, enfim, presencia, não é mesmo? E você pode ser essa base também de coragem e de força na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus esteja sobre vocês, derramando dessa coragem e desta força todos os dias. Não deixe de enfrentar os desafios por medo. Tente. Enfrente os desafios, as mudanças que vocês precisam, que vocês gostariam de fazer. Peça para Deus força para isso. E Ele com certeza vai te dar e vai estar com você. Vai estar com você, aonde você estiver. Que Deus abençoe o coração de vocês. Até quarta-feira que vem. Espero vocês, onde a gente possa estar conversando mais sobre outros assuntos e que vocês tenham aí um resto de semana, um final de semana abençoado por Deus, cheia dessa coragem e dessa força que Deus quer de mim e de você. Um beijo no coração de vocês e até mais.